Vamos lá, e na página 176 está falando sobre materiais e energia. Neste capítulo, eu vou conhecer um pouco sobre energia, diferenciar materiais condutores térmicos de materiais isolantes, diferenciar materiais condutores elétricos de materiais isolantes. Então, quer dizer, a gente vai conhecer os condutores térmicos e os elétricos e os que isolam isso. Reconhecer alguns fenômenos elétricos, refletir sobre geração de energia e fontes alternativas. A foto mostra o lago Maracaibo na foz do rio Catatumbo, na Venezuela. Essa região é conhecida pelas constantes tempestades elétricas. Em média, ocorrem 28 relâmpagos por minuto. Você já representou uma tempestade de relâmpagos? Vocês já? Eu já, aqui na minha rua. Não. Eu tinha Eu não tinha, graças a Deus. Apesar da beleza, relâmpagos podem ser perigosos. Uma das medidas de segurança que devemos tomar em casos de raios é afastar-se de estruturas metálicas. Você sabe por que a gente tem que se afastar de coisas de metal quando tá... Metal atrai raio. Isso aí, muito bem. Aí aqui na letra C tá perguntando que outras medidas de segurança em relação a raios a gente conhece. Olha, tem os para-raios, né? Instalação de para-raios. Não ficar descalço. Isso, não ficar embaixo de árvores, né? Acompanhe a leitura do texto abaixo. Não tendo assistido à inauguração dos bondes elétricos, deixei de falar neles. Nem sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova tração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, indo pela Praia da Lapa, em um bonde comum, encontrei um dos elétricos que descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar. Para não mentir, direi o que me impressionou. Antes da eletricidade, foi o gesto do cocheiro. Os olhos do homem passavam por cima da gente que ia no meu bonde, com um grande ar de superioridade. Posto não fosse feio, não eram as prendas físicas que lhe davam aquele aspecto. Sentia-se nele a convicção de que inventara não só um bonde elétrico, mas a própria eletricidade. Não é o meu ofício censurar essas meias glórias ou glórias de empréstimo, como lhe queiram chamar espíritos vadios. As glórias de empréstimo, se não valem tanto como as de plena propriedade, merecem sempre algumas mostras de simpatia. Para que arrancar um homem a essa agradável sensação? Que tenho para lhe dar em troca? Aqui está perguntando qual é a grande novidade destacada no texto, os bondes elétricos. A segunda questão, você acha que essa novidade transformou a vida das pessoas? Explique. Sim, pois os bondes andavam mais rápidos e mais distantes, quer dizer, as distâncias maiores. E a própria eletricidade mudou a vida de todos para melhor. O que, segundo o autor, era mais impressionante que o bonde elétrico em si? Era o ar de superioridade do cocheiro. Como você acha que deve ter sido a chegada da eletricidade em outros locais do Brasil? Imagine uma situação como essa e descreva nas linhas abaixo. Deve ter sido uma grande alegria para todos e naquele momento muitos ficaram cheios de esperança para um futuro glorioso. O que é energia? Quando observamos o mundo, vemos muita matéria. Vamos grifar isso aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vemos muita matéria. Seres vivos, objetos, água, rocha, ar e etc. Outra coisa que podemos perceber é que esse mundo está sempre se transformando. Folhas caem, animais correm, há vento, as águas evaporam, chove, matéria-prima é transformada em coisas são transformadas em lixo, luzes são acesas à noite, entre muitas outras atividades.
Toda ação no mundo ocorre porque, além da matéria, existe energia. Vamos grifar esse finalzinho aí, ó. Toda ação no mundo ocorre porque, além da matéria, existe energia. A energia pode apresentar-se de diversas formas. Vamos grifar isso aí, ó. Como energia mecânica, a energia luminosa, energia química, energia térmica e a energia elétrica. Assim como a matéria, a energia não surge nem desaparece, ela se transforma. Por exemplo, vamos grifando esse exemplo aqui, tá? Por exemplo, a energia química dos alimentos pode transformar-se em energia térmica, elevando a temperatura do nosso corpo. Outro exemplo são as lâmpadas, nas quais a energia elétrica é transformada em energia luminosa e térmica. Então, quer dizer, a energia elétrica, na lâmpada, ela se transforma em energia luminosa, porque emite luz, e energia térmica, porque você consegue meter a mão na lâmpada, ela acesa? Ela já acesa há um tempo? Não, porque ela ficou o quê? Quente. Vamos ver aqui. Energia mecânica. Energia mecânica é a energia associada aos movimentos dos corpos. Vamos grifar isso aqui. Tuque. Ele pode estar de fato em movimento, vamos grifar isso aqui, ó. Em movimento, energia cinética, ou como a energia que lhes permite entrar em movimento, energia potencial, tá? Eles podem estar de fato em movimento ou com energia que lhes permite entrar em movimento. Ah, tá. Agora aqui, ó, nós temos, ó, a maçã na árvore tem energia potencial. A maçã caindo transforma a energia potencial em cinética, tá? Então, o movimento que a maçã tá fazendo da queda, ela é a energia cinética, tá? E ela... Energia luminosa. A energia luminosa, vamos grifar, é a energia que se manifesta como luz visível, que é aquilo que a gente vê. Ela é gerada de diversas formas, pelo sol, por raios, por combustão, entre outros. Grifa isso também. Alguns materiais permitem a passagem de luz, a passagem completa de luz, que são chamados os transparentes. Aqui nós temos 3 tipos de materiais: os transparentes, os opacos e os translúcidos. Transparente é aquilo que você vê do outro lado, tipo um vidro transparente, tá? Agora, o opaco é aquilo que você não vê. Por exemplo, uma porta. Se a porta estiver fechada, você tem como ver o que tem do outro lado? Não, porque a porta ela é opaca, ela não permite. Tá? E nós temos os translúcidos, que são aqueles que te deixam ter noção do que tem do outro lado, mas não fica totalmente visível, tá? Então, vamos grifar aqui, ó. Alguns materiais... Vamos aqui, ó. Permitem a passagem completa da luz. Aí, grifa aqui, ó. Transparentes. Outros absorvem completamente energia. Tá aqui, absorvem completamente a energia. São os opacos. Aqueles que absorvem parte da luz, deixando passar outra parte, são os translúcidos. Aqui já tá falando sobre passagem de luz. Por exemplo, se você pegar um vidro bem transparente, vidro de janela bem transparente, a luz vai passar totalmente. Agora, se eu pegar um copo desse aqui, a luz não passa, porque ele é opaco. Aí, se eu pegar, por exemplo, essa régua minha aqui, ó, ela é translúcida. Ela não passa totalmente, ela passa parcialmente a luz, tá? A energia. Então, vocês vão grifar isso aí que vocês viram. Vamos subir aqui um cadinho. A energia química. A energia liberada ou produzida em algumas reações químicas
como nas combustões. Perdão, meus amores. Vou ler de novo. É a energia liberada ou produzida em algumas reações químicas, como nas combustões. É a queima por exemplo, o carro, ele vai ligar, ele vai queimar o combustível para poder gerar energia, tá? E na digestão de alimentos dentro da nossa barriguinha. A energia química liberada na digestão dos alimentos é representada pelas quilocalorias. Quanto mais quilocalorias, mais energia química o alimento oferece para o corpo. Vamos ver aqui as quilocalorias. A tabelinha, ó, aqui tem feijão preto cozido, arroz integral, mandioca frita, banana, nanica, manga, omelete e assim vai. Aí aqui mostrando a quantidade, quantas quilocalorias cada uma delas tem. Nós podemos ver aqui, ó, que a mandioca frita, 100 gramas dela, tem 352 calorias, né? Já o feijão preto, 20 gramas, tem 14. Parece pouquinho, né? Mas aqui é 20. Imagina pegando mais. Vamos lá. Qual é o alimento mais calórico e o menos da tabela? Eu acabei dando a resposta, né? O mais calórico é a mandioca frita e o menos calórico é o feijão preto, tá? Vamos botar de forminha resumida aqui. Ó. Mandioca frita é o mais calórico. Ou vocês podem também botar assim, ó, mandioca frita na primeira linha e feijão preto na segunda, para poder diferenciar a primeira da segunda resposta. Então tá aqui, vocês podem botar dessa forma ou botem na primeira linha mandioca frita e na segunda feijão preto cozido, porque aí dessa forma fica separada a resposta. Energia térmica. Energia térmica é relacionada à temperatura de uma substância. Essa energia pode ser proveniente do Sol, vamos botar assim, ou produzida por reações químicas como a queima. A transferência de energia térmica é chamada de calor. Vamos grifar isso também. Deixa eu baixar aqui um cadinho, que eu acho que não deu pra vocês grifarem aqui em cima, não. Vamos aqui pra mim? Eu acabei de falar, vou voltar aqui, que eu acho que não deu pra grifar, não. Alguns materiais, como metais, vamos grifar aqui, como metais, podem produzir calor, por isso são chamados condutores de calor. As panelas geralmente são feitas de metais como alumínio, ferro ou aço inoxidável, que é chamado também aço inox, pois dessa forma aquecem rapidamente, transferindo a energia da chama para o alimento. Já os cabos da panela são feitos normalmente de um tipo de plástico ou de madeira e não aquecem tanto, de modo que podemos segurá-los. Isso, vamos grifar isso aqui, isso porque o plástico e a madeira conduzem mal o calor, ou seja, eles são isolantes térmicos. Enquanto os metais são condutores, quer dizer, eles passam calor, a madeira e o plástico, eles conduzem menos, então são isolantes. Tem alguns materiais que até isolam totalmente o calor. Aí aqui tá mostrando a vovó fazendo comidinha, né? Outro material isolante de calor é o isopor, vamos botar aqui, grifar, usado em caixas de transporte de alimento que devem permanecer frescos para evitar a troca de calor, né? Por exemplo, por que geralmente as quentinhas vêm no isopor? Porque ele vai manter o calor ali dentro, ele não vai deixar ir pro lado de fora, então ela vai permanecer mais tempo quentinha, tá? A energia elétrica. A energia elétrica é relacionada ao movimento de cargas elétricas como o que ocorre em um raio. Vamos grifar isso aqui, ó, cargas elétricas. Esse movimento é provocado pelo que chamamos de tensão elétrica. Grifa aqui, tensão elétrica. O que é isso? Quando ocorre o movimento de cargas de um ponto até o outro. Já vou clicar aqui, tá? Veja o exemplo a seguir, ó. Nós temos aqui, ó, eu já fiz essa experiência com lápis também, tá, gente?
O lápis, uma vez eu fiz essa experiência na minha sala. Peguei em casa e depois vocês podem fazer. Pega um pedacinho de papel, pica ele bem pequenininho, rasga ele num monte de vezes, deixa bem pequenininho, aí bota em cima da mesa. Aí vocês pegam um lápis, pegam uma flanela, tá? E esfrega bem o lápis na flanela, esfrega bem, vai aquecer e você chega o lápis rapidinho perto do papel, ele puxa, tá? Aqui tá mostrando, olha, tá fazendo uma demonstração demonstração de tensão elétrica utilizando a lã, o balão e uma latinha. Então, quer dizer, a lã foi friccionada na bolinha de soprar cheia e ali ela puxou a latinha. Nesse exemplo, ao esfregar a lã no balão, cargas elétricas passam da lã para o balão, que ficam carregados eletricamente. Ao aproximarmos o balão de um objeto metálico, como a latinha, ocorre um fenômeno. Criamos uma tensão elétrica entre eles. Nesse caso, como a latinha está solta sobre a mesa e, portanto, livre para se mover, ela é atraída para o balão eletrizado. As cargas têm mais facilidade de passar por certos materiais, como os metais. Assim, além de condutores de calor, os metais são condutores de eletricidade. Tá aqui. Os isolantes de calor também são geralmente isolantes de eletricidade. Grifa isso aqui também. Como a borracha e certos tipos de plástico. Por isso que o pessoal que mexe com eletricidade tem sempre que estar com uma bota especial, que ela tem um material de plástico, é um material plástico que recebe um outro nome, que ele isola o calor e a pessoa não vai, isola a eletricidade e a pessoa não vai levar choque. Por isso, os fios elétricos são compostos de metal que conduz eletricidade e revestidos por borracha que impede que a eletricidade passe para fora do fio. Quer dizer, o fio, ele tem essa capa de borracha que não vai permitir que a gente segure ele e leve choque, porque ele está cobrindo os fios. Ó, gente, então aqui a gente está encerrando a nossa aula de ciências de novo. Um beijinho, fiquem com Deus e até amanhã. Bye, bye! Tchau, tia. Tchau. Tchau.